O que que o hino da harpa não faz com o culto, né? Transformou o ambiente, graças a Deus. Todo mundo sorrindo, todo mundo contente. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Capítulo 18. Aleluia. Nós vamos ler dos versículos 41 até o 46. Uma leitura que a gente já tem feito aqui vários dias seguidos, né? Então você vai se identificar aí na hora que a gente começar a ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 41 até 46, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Eu estou fazendo essa leitura de forma proposital, porque é o texto que a pastora tem ministrado o estudo para nós, e a proposta não era interromper o que ela está falando. Ela, como você já percebeu, não está aqui, eu não sou ela, né? Mas ela pediu que eu desse sequência a um ponto que ela estava muito afim de falar. E ela me deu um tema, e esse tema é a oração eficaz. Me deu um cronograma ali para seguir, então acredito que eu vou estar falando tudo que ela gostaria de estar falando para vocês. Tá bom, pessoal? Esse estudo, eu dividi ele aqui em 3 partes. E o primeiro tópico aqui são os métodos bíblicos para uma oração eficaz. Hoje vamos ter aqui uma forma diferente de se fazer, né? Um estudo, não é uma pregação, então peço que você prenda a sua atenção para que a gente consiga sair daqui entendendo a proposta desse tema. E eu vejo na palavra de Deus, o primeiro método para uma oração eficaz é o louvor. Lembrando que nós estamos falando de métodos bíblicos. Você pode até estranhar essa palavra, métodos. Seria formas de se fazer. Mas tudo baseado na palavra de Deus. E a gente vai entender que para nós orarmos com eficácia, nós devemos louvar e adorar a Deus na nossa adoração, na nossa oração. Muitos vão dizer que a gente deve fazer isso no início da nossa oração, né? Quantos de vocês já ouviram dizer que inicia a sua oração glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor? E eu concordo com isso. Nossa oração precisa iniciar sim com louvor. Temos exemplo da oração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus, o próprio Jesus, já começa a oração adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu queria mostrar para vocês uma oração que está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Se estamos falando de métodos bíblicos, vamos ler a Bíblia, né? Ela que vai mostrar para a gente todos esses métodos e vai confirmar.
Olha como Ana, depois de ter recebido a sua promessa, vai iniciar essa oração. Capítulo 2, versículo 2 do primeiro livro de Samuel. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Nós aprendemos que para ter uma oração eficaz, nós devemos iniciar a nossa oração com louvor e com adoração. E eu quero te dizer algo, não tem problema se você fizer isso durante a oração também não. Não é só no início não, quantas vezes nós estamos orando, falando com Deus, e aí dá vontade de voltar a louvá-lo, de voltar a glorificá-lo e adorá-lo, não tem problema nenhum, isso pode acontecer durante essa oração. E é bom que aconteça, porque a gente já cai no segundo ponto, o segundo método, e esse método é ações de graças. É um método que está muito ligado ao louvor. Todas as vezes que nós estamos louvando ao Senhor, nós nos lembramos de coisa que Ele faz por nós e nós queremos agradecer. Ação de graça é justamente isso, agradecer, demonstrar gratidão pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, o número 100. Estamos falando de ações de graça, o segundo método bíblico para uma oração eficaz. Vamos ler versículos 4 e 5 do Salmo de número 100. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Esse texto é claro a dizer que esse salmista está louvando por causa de quem Deus é e por causa das coisas que Deus faz. E ele está agradecendo. E quando nós começamos a agradecer ao Senhor, também dá vontade de louvar. Quando a gente está louvando, dá vontade de agradecer. E quando a gente está agradecendo, dá vontade de louvar. Essas duas coisas estão muito ligadas e precisam estar presentes numa oração eficaz. Terceiro método de uma oração eficaz, a confissão de pecados. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Vamos ler dos versículos 10 até o 14. Lucas 18, 10 até 14. Estamos no terceiro método, a confissão de pecados. Jesus conta a história. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui dizendo assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A nossa oração nunca será eficaz se ela estiver cheia de orgulho, se ela estiver cheia de prepotência, se ela estiver cheia de exaltação própria. Do contrário, nossa oração será eficaz se ela tiver confissão de pecados, se ela tiver cheia de humildade e dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti, e esse versículo se faz verdade na minha vida. Sem Ti, nada podemos fazer. O publicano foi para casa justificado, e isso significa que a oração dele foi eficaz. Ainda falando sobre confissão de pecados, eu queria pedir que você abrisse em outro texto, Salmo 51.
Estamos falando de métodos bíblicos para uma oração eficaz. E o salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A gente está vendo aqui Davi fazendo uma confissão de pecados. Tinha acabado de cometer um grande erro, e a gente vê aqui na história desse texto que foi por causa do pecado que ele cometeu com Batseba, que ele vai escrever essa oração aqui. E essa oração foi uma oração eficaz, porque através do arrependimento e confissão de pecados, Deus perdoou esse homem. A confissão de pecados é algo tão importante que a própria Bíblia nos orienta a fazer isso uns com os outros. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos orienta a fazer isso para que sejamos curados, é isso que esse texto está falando. E aí pode surgir em nosso meio a pergunta: mas eu posso confessar para qualquer um? A indicação que nós damos é que é melhor que você confesse para alguém que realmente esteja comprometido com a sua vida espiritual, ou seja, os seus líderes, os seus discipuladores, mas que você escolha não permanecer doente e ser curado através da confissão. Nós cremos que, através desse método, poderemos alcançar também uma oração eficaz. E a cura invadirá o seio da igreja quando houver confissão de pecados em nosso meio. Quarto método, o jejum. O jejum é um dos mais conhecidos e talvez um dos melhores métodos para se fazer uma oração eficaz. E eu queria dar 2 exemplos bíblicos para você também. No livro de Esdras, capítulo 8. Esdras 8, versículos 21 até 23. Esdras, junto com o povo, tinha uma grande missão, e eles precisavam da proteção do Senhor. E aí Esdras vai dizer que ele vai apregoar um jejum para todos, para que o Senhor pudesse os proteger. Olha esse texto. Então, versículo 21 do capítulo 8 de Esdras: apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações.
Aquele povo todo orando porque eles tinham que seguir na estrada, estavam com medo dos ladrões. Esdras tinha vergonha de pedir ao rei uma ajuda. Ele falou, não, rei, não precisa ajudar a gente não, Deus vai ajudar a gente. Eles jejuaram e oraram, e aquela oração foi eficaz. Por quê? Porque Deus protegeu eles durante a viagem. Eu queria que você abrisse também em Neemias, que é a segunda história. Capítulo 1. O verso é de número 4. Um 4 de Neemias, está escrito assim: e sucedendo que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí dá uma corrida lá no versículo 11. Depois de Neemias fazer uma extensa oração, pedindo perdão pelos pecados do povo, ele vai concluir a oração assim, ó: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Quando Neemias está falando, dai-me graça perante esse homem, ele está falando do rei. Ele está jejuando, se lamentando, chorando e orando a Deus e pedindo, Senhor, quando eu chegar na presença do rei, dá-me graça diante dos olhos dele, que ele possa me ajudar, que ele possa liberar para que eu volte a Jerusalém. E adivinha o que acontece, irmão? Quando ele chega na presença do rei, o rei olha para ele: por que está batida a tua face? Você nunca veio trabalhar assim? Ele fala: ah, rei, se for do agrado do rei, permita que eu vá reconstruir a cidade dos meus pais. Mais uma oração eficaz, por causa desse quarto método, jejum. Não abandone a prática do jejum. Se você tem algo que precisa ser realizado, creia, sua oração pode ser eficaz através desse método também. Eu não estou vendendo para vocês aqui um método coach. Não é isso. São métodos bíblicos comprovados através da história da palavra de Deus. Por isso que eu estou fazendo questão de ler cada texto aqui para vocês verem que a oração de vocês pode ser eficaz e que pode fazer toda a diferença. Vamos avançar? Já que eu estou falando de métodos, de formas, eu creio que cabe uma pergunta aqui que eu acho que muita gente pode fazer. Existe uma posição correta para orar? Será que Deus só ouve a oração de joelho? Ou então só ouve a oração de quem está em pé? E eu queria mostrar para vocês métodos bíblicos de posições para se orar. Na Bíblia a gente vai ver levitas orando em pé e colocando o povo em pé para orar. Nós não vamos ler todas as referências, mas eu sei que tem alguns anotando. E a referência é Neemias 9, versículo 4 e 5. Se você olhar lá, você vai ver os levitas colocando o povo de pé, e eles também de pé, orando, buscando a face do Senhor. Então, orar de pé pode, a Bíblia prova. Continuando, a gente vai ver Davi orando assentado. Primeiro livro das Crônicas, 17, 6. Então, orar assentado também pode. A gente vai ver Paulo orando de joelhos com os presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 20, 36 é a referência. A gente vai ver também na Bíblia Davi orando acamado, porque estava doente. Salmos 63, verso 6. Outro, Moisés orando curvado com o rosto rente ao chão. Êxodo 34, 8. E para finalizar, a gente vê Jesus orando prostrado com o rosto no chão. Mateus 26, 39. Qual é a diferença de Jesus para Moisés aí, já que os dois estão com o rosto no chão? Moisés está curvado sobre seus joelhos, com o rosto no chão. Jesus no Getsêmani está deitado, está prostrado.
com o rosto no chão. E também nós temos uma recomendação de Paulo para que a igreja orasse de mãos levantadas aos céus. A referência é 1 Timóteo 2:8. Então, todas essas referências e posições que eu falei para os irmãos aqui estão corretas. Cabe a nós ter sabedoria e discernimento do momento. Gente, se você estiver cheio de sono, você vai orar deitado? Vai dar errado, irmão. Sua oração não vai ser eficaz nunca, porque você vai ser vencido pela sua carne. Jesus disse, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa... Obrigado. A gente precisa ter discernimento do momento. Muita gente não vai conseguir orar ajoelhado. Por quê? Porque tem problema no joelho, tem uma doença, alguma coisa, e a gente precisa ter essa sabedoria. A gente precisa também ter sabedoria no condutor do culto, porque ele vai estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então ele vai falar, irmãos, vamos ajoelhar, então todos vão ajoelhar. Irmãos, agora a gente vai orar com corrente, então todo mundo vai dar as mãos. A gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria, para entender os momentos. A exemplo aqui que eu falei, que Davi estava orando acamado. Por que ele estava orando deitado, acamado? Porque ele estava doente. Então foi por isso que ele estava orando desse modo. É preciso ter essa sabedoria e esse discernimento. E nós precisamos entender também que isso é importante. Cada posição dessa é importante, cada movimento desse é importante. Eu li um livro há um tempo atrás, do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Jovem Aprendiz, que consiste numa história, né, de um diabo mais velho ensinando ao diabo mais novo como pregar peças nos crentes. E aí o diabo mais novo estava cuidando, digamos assim, de um novo convertido. E aí o conselho do diabo mais velho para o mais novo foi assim: você precisa fazer ele acreditar que orar de joelhos não faz diferença nenhuma. Eu vejo que C.S. Lewis está fazendo uma apologética quanto ao orar de joelhos. Às vezes o inimigo coloca isso na nossa cabeça. Não precisa orar de joelho não, posso orar de qualquer jeito. Mas como diz a canção, de joelho é melhor. Eu sei que muitos serão impedidos por causa de alguma doença no joelho, algo do tipo. Tudo bem, irmão, mas se você pode, se ajoelha. Porque quando nós nos ajoelhamos, o nosso coração se curva. A gente entende que nós não somos o soberano, que o soberano é Ele. E a gente se humilha na presença dEle. E lembro de Tiago dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão, que a seu tempo Ele te exaltará. É importante orar de joelho. E é importante também ter esse discernimento do momento, de onde eu estou, de que maneira eu devo me ajoelhar ou não me ajoelhar. É por isso que às vezes a gente ora de joelhos e às vezes a gente ora de pé. É por isso que às vezes a gente ora com as palmas das mãos para frente, no sentido de abençoar. A gente acabou de fazer isso aqui. É por isso que às vezes a gente ora com as palmas das mãos para cima, no sentido de receber, como é feito na bênção apostólica. É por isso que nós acreditamos na oração com imposição de mãos, que também é uma doutrina bíblica. Quando o enfermo está doente, imponham-lhes as mãos, os presbíteros da igreja, e a oração da fé salvará o doente. É por isso que a gente crê também na oração com óleo. É por isso que a gente crê no ministério de adoração, de dança. Por que as meninas estão aqui dançando, fazendo movimentos para o Senhor? Será que é só para deixar a live bonita? Será que é só para... Não, a movimentação atrai a presença de Deus, é uma forma de louvar ao Senhor. Tudo isso é importante. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e fé para entender os momentos e as formas como devemos nos comportar. E eu
tenho a intenção de fazer um estudo bem prático, falando de coisas práticas. Eu quero continuar nesse campo da prática. Já falamos das posições, agora eu quero dizer como devemos usar a nossa voz. Será que Deus só recebe a oração que é feita em alta voz? Será que Deus só recebe a oração que é feita baixinho? Vamos lá, estamos falando de metodologia bíblica. E na Bíblia, a gente vê Ana orando em voz baixa. Tão baixa que ele não conseguia ouvir o que ela dizia, mas conseguia ver o movimento dos lábios. Essa referência é 1 Samuel 1,13. Então, a oração em voz baixa pode. A Bíblia prova. A gente vai ver Ezequiel orando em alta voz, gritando. Ezequiel penteca. Ezequiel 11:13. Ele faz uma profecia, determinado irmão vem a falecer e ele começa a gritar diante do Senhor: Senhor, por que o Senhor levou ele? Ezequiel gritando. E a resposta para essa pergunta é a mesma da anterior, quando nós falamos das posições. Qual é a resposta? Sabedoria, discernimento, entender onde nós estamos, o que o momento está pedindo, se o momento está pedindo para a gente gritar ou se o momento está pedindo para a gente falar baixo. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou palhaço. Me visto de palhaço, né? Vou a hospitais, vou a asilos, esse tipo de coisa. E muitas portas dos hospitais se fecharam, porque quando os crentes iam lá para visitar os doentes, eles faziam orações escandalosas. E aí, os dirigentes dos hospitais não estão querendo mais deixar os crentes entrar nos hospitais. Por quê? Porque o hospital exige que se fale baixo, que seja um lugar tranquilo. Vê a importância da sabedoria, do discernimento? Aí, meu irmão, quando tu estiver aqui, é hora de gritar. É hora de bradar, é hora de fazer barulho, porque nós somos pentecostais, amém? Então a gente precisa dessa sabedoria. Ainda nesse campo da prática, quais palavras devemos usar para orar? A gente vai ver na prática, quando a gente está orando, quando você está orando, que de vez em quando você usa suas próprias palavras. Certo ou errado? Às vezes você vai usar as palavras que estão escritas na palavra de Deus. E esse é um método muito eficaz de oração. Orar as coisas que estão escritas. Trazer a verdade escrita para o campo atual, para a realidade atual. É muito eficaz isso. Às vezes nós oramos com a nossa mente. Outras vezes nós oramos através do Espírito Santo em línguas. Abre aí, pessoal, 1 Coríntios. Capítulo 14. Versículo 14 e também o 15. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha aí, existe momento para você orar no espírito e existe momento para você orar com o seu entendimento. Nós precisamos pedir esse discernimento ao Senhor, de quais palavras usar, de quantas vezes a gente ouve o pastor Edilson falando aqui: Senhor, eu não sei orar, põe a palavra da oração na minha boca. Essa frase, essa oração tem que estar na gente também, porque a gente também não sabe orar, gente. A gente precisa que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude. Às vezes falaremos coisas da nossa mente, às vezes falaremos coisas da palavra, às vezes falaremos coisas do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Às vezes oraremos em línguas e não vamos estar entendendo nada, mas o nosso espírito vai estar orando bem. Nós precisamos entender todas essas coisas. Vai ter vezes
que a gente não vai conseguir falar palavra nenhuma. O que a Bíblia chama de sons de angústia, de gemidos. E aí em Romanos 8, 26, está escrito assim: no dia que você chegar e não conseguir orar com palavras, por causa de tamanha angústia, olha o que o Espírito Santo vai fazer. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aleluia. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na hora que você ajoelhar para orar e não sair nenhum som, só gemidos, só sons de angústia, o Espírito Santo pega isso e leva a Deus Pai e traduz para Ele a oração do seu coração. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Bom, até aqui nós temos falado de métodos para uma oração eficaz. Agora eu quero entrar em outro ponto. Quais são os requisitos para uma oração eficaz? E o primeiro requisito, e muito importante, é que toda oração eficaz é feita em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João. Capítulo 14, versículos 13 e 14. (14, 13 e 14 de João). Diz assim, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração feita em nome de Jesus é poderosa, é eficaz. Por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso. Porque o nome de Jesus é eficaz. Deus Pai deu a ele um nome que está acima de todo outro nome. Vamos ler esse texto, Filipenses, capítulo 2, versículos 9 até 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Orar em nome de Jesus torna a nossa oração eficaz. E esse foi um ensinamento muito claro que Jesus dá aos seus discípulos. Ele vai dizer para os seus discípulos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Todas as oportunidades que você tiver de orar por alguém que está enfermo, não se esqueça de usar o nome de Jesus. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de orar para que Deus quebre cadeias, para que expulse demônios, não se esqueça de orar em nome de Jesus. Esse método é eficaz. Jesus ensinou isso para os discípulos e eles entenderam muito bem. Em certa ocasião, Pedro e João, indo para o templo, chegaram na porta formosa, a porta do templo, e se encontraram com um paralítico. E aquele paralítico vai pedir esmolas. E aí Pedro, junto de João, diz assim:
olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro colocou em prática aquilo que Jesus ensinou para ele, que as orações deviam ser feitas em seu nome. Jesus ensina em Marcos, Pedro coloca em prática em Atos. E é a nossa vez de fazermos orações eficazes em nome de Jesus. Amém? É por esse motivo que nós fazemos orações em nome de Jesus. Porque Ele nos ensinou e porque nós entendemos que é um método eficaz. Segundo requisito, fé. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé. A fé, ela é muito necessária, e eu quero te mostrar isso na carta de Tiago. Capítulo 1, verso 6. Se fizermos orações sem fé, não receberemos aquilo que estamos pedindo. E isso é comprovado aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6 até 8, que diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não dá para pedir algo ao Senhor se você não crê que isso pode acontecer, se você não tem fé que Deus pode fazer. Tiago está semelhando esse homem à onda do mar. E como é a onda do mar? É assim, ó, é instável, não tem base, não é reto. A fé é necessária porque ela revela quem nós somos em Deus, em que nível nós estamos. Um homem sem fé está num nível muito baixo ainda. A fé é necessária porque ela revela o quanto nós acreditamos que Deus é real e que Ele pode fazer alguma coisa. E isso está muito claro em Hebreus 11. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Gente, daria para se aproximar de Deus se não crêssemos que Ele existe? Você viria para a igreja se você não acreditasse que Ele está aqui? Mas muitas vezes, quando vamos orar, não temos fé que a nossa oração pode ser eficaz. É como se crêssemos em Deus, mas não crêssemos que Ele pode fazer. E Hebreus é bem claro ao dizer: aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe. E não só que existe, mas que é galardoador, o que significa que Ele recompensa aqueles que buscam. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé. E esse foi o segundo requisito. Eu já quero entrar no terceiro. O terceiro requisito para uma oração eficaz: a oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. E aí poderia surgir uma frase em nosso meio: ah, Tiago, mas entender a vontade de Deus é muito difícil. É muito difícil saber o que Deus quer. Não, irmão. Nós já sabemos a vontade de Deus porque nós temos a Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus escrita. Se tivéssemos só a Bíblia, já seria o suficiente.
Toda a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que nós temos que orar o que está na Bíblia. É o terceiro requisito para ter uma oração eficaz. E a gente consegue entender desse modo que não é possível orar aquilo que não é bíblico, aquilo que vai contra a palavra de Deus. Nossa oração nunca será eficaz desse modo. Eu não posso orar para que Deus tire algo de alguém e dê para mim. Eu não posso orar para que Deus mate alguém, para que eu sobreviva. Não posso fazer esse tipo de oração. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade de Deus. E onde que eu aprendo isso? No livro que você está segurando. Então eu entendo que para ter uma oração eficaz, eu preciso orar a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, eu preciso ler. Eu vou traduzir ainda mais simples. Se você não ler, muito provavelmente sua oração não vai ser eficaz. Porque você não conhece a vontade de Deus. Entende a importância de ler o livro? Entende a importância de termos a palavra de Deus guardada em nosso coração? Mas se nós lermos, se nós amarmos o livro, se nós amarmos a palavra, se nós buscarmos conhecimento nesse livro e entendermos a vontade do Senhor, a nossa oração será eficaz, porque a nossa oração estará baseada na palavra, estará em consonância com a vontade de Deus expressa na palavra. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se orarmos de acordo com a vontade de Deus, a nossa oração será eficaz. Quarto requisito: devemos estar dentro da vontade de Deus. Não é suficiente orar a vontade de Deus se nós não estivermos dentro dela. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus, para que Ele nos ouça e para que nos atenda. E isso também está em 1 João, no capítulo 3, versículo 22. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Estar dentro da vontade de Deus é guardar os mandamentos de Deus, é agradá-lo com as nossas atitudes, com a nossa conduta, com a nossa forma de comportamento. Qual é a oração que faz diferença? A oração de quem que faz a diferença? Segundo Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a oração eficaz é feita pelos justos, é feito por alguém que entende a vontade de Deus e se coloca dentro dela. Simplificando mais ainda, nossas atitudes precisam ser puras. Nós precisamos ter uma conduta de justiça para que a nossa oração seja eficaz, para que a nossa oração seja ouvida. Quando Tiago usa esse termo, justo, ele está se referindo a alguém que foi justificado por Cristo, através de seu sacrifício. E também ele está falando das pessoas que têm um modo piedoso de viver, as pessoas que vivem segundo a justiça, as pessoas que não transgridem a lei, as pessoas que vivem de forma justa e reta diante do Senhor. Esse tipo de pessoa vai ter uma oração eficaz. O Antigo Testamento também dá força a esse ensinamento. Moisés é um dos exemplos. Êxodo 33.
versículo 17. Deus diz assim para Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Deus falou: eu vou fazer isso, Moisés. Eu vou fazer isso porque você achou graça aos meus olhos. E eu te conheço. Eu sei quem você é, eu sei a sua conduta, eu sei que você está dentro da minha vontade. O nosso modo de viver precisa ser justo. E o nosso coração precisa ser puro. Salmo 66. Verso 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer ter uma oração eficaz? Purifica teu caminho, purifica teu coração, purifica tuas atitudes. E aí, o Senhor vai te ouvir, amém? É por isso que o Senhor não ouvia as orações do povo na época de Isaías. Olha o que está escrito, não precisa abrir, vou ler para vocês. Isaías 1,15. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. O Senhor não ouve a oração de pecadores, mas a oração do justo pode muito seus efeitos. Então purifique o teu caminho, purifique o teu coração, e a tua oração será eficaz. Quinto requisito, também bíblico, perseverança. Nós já estamos caminhando para fechar. E eu peço que você abra em Lucas 18. Estamos falando de requisitos bíblicos para uma oração eficaz. Lucas 18, verso 1 até o 7 diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus no início da parábola já está dizendo, isso aqui é para vocês orarem sempre e nunca desfalecer. Em outras palavras, isso aqui é para vocês orarem com perseverança, sem desistir. Verso 2: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus responde oração de quem persevera em oração. Quantas vezes nós começamos orando por um propósito e a gente vai se distraindo ao longo do caminho, a gente vai desistindo daquele propósito que tínhamos colocado em nosso coração. Mas a Bíblia está cheia de gente que foi respondida. A Bíblia está cheia de gente que teve uma oração eficaz. Por quê? Porque permaneceu no lugar de oração, permaneceu pedindo até que o Senhor respondesse. A gente tem o exemplo de Moisés, quando o povo estava guerreando contra os amalequitas. Se Moisés abaixasse o braço e deixasse de perseverar na oração, o povo começava a perder a guerra.
E aí tiveram que vir Arão e Hur, levantaram os braços de Moisés, para que Moisés continuasse perseverando na oração, para que o povo tivesse vitória. E adivinha o que aconteceu? Aquela oração foi eficaz. O povo ganhou na liderança de Josué lá no campo de batalha. O próprio texto inicial que nós começamos hoje aqui, de Elias orando e mandando o moço ir lá 7 vezes olhar se estava acontecendo algo ou não, mostra que Elias orava perseverantemente. Não só nesse caso, ele orou perseverantemente quando o filho da viúva de Sarepta morreu. Ele orou uma vez por menino, o menino não ressuscitou. E ele orou de novo e continuou orando até que aquele menino ressuscitasse, até que Deus respondesse a oração. Elias continuou orando até que começasse a chover. Elias é um exemplo de perseverança na oração e de insistência. Eu quero te pedir que fique de pé. Falei muitas coisas para vocês a respeito da palavra de Deus. Mas a coisa mais especial que eu quero falar sobre oração é: ponham em prática. Falei um monte de coisas aqui, um monte de tópicos, requisitos, métodos, formas de se fazer. Mas eu peço para os irmãos, ponham em prática. Que de verdade a nossa oração seja eficaz. Faltaram aqui alguns poucos pontos, mas eu creio que já foi suficiente para que a igreja entenda o que nós precisamos fazer e aquilo que está em nossas mãos. Eu gostaria de pedir que o presbítero voltasse aqui, que a gente já vai encerrar, né? O horário já está quase findando. Que fizesse uma oração nesse sentido, né? E depois o senhor termina da forma que... Curva sua cabeça. Pai querido, queremos hoje sair daqui com a compreensão, ó Senhor Deus, que o Senhor deseja que cada um de nós tenha uma oração eficaz, Senhor Deus, para que tudo que rogarmos ao Teu nome, aleluia, o Senhor nos conceda, ó Pai. Aqui, ó Pai, aleluia, entraram irmãos com causas impossíveis, Senhor Deus, com coisas a acontecer no mundo espiritual, ó Pai. Deus, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou em nossos corações, ó meu Deus. Que possamos, Senhor Deus, colocar em prática todo momento que o Senhor nos convocar, seja na madrugada, seja de manhã, seja, Senhor Deus, no horário da tarde, à noite, ó Senhor, a Tua convocação, Senhor Deus, aleluia, que nossos ouvidos esteja desobstruído a Sua voz, Senhor, como, Senhor Deus, o Senhor chamou o jovem Samuel, aleluia, e ele prontamente o ouviu e começou a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor queria para que ele fizesse, ó Pai. Seja assim conosco, ó Pai, aqui da igreja Levantai, que estamos aqui pronto a Te ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nos faça homem de oração, nos faça mulher de oração, nos faça jovem de oração, nos faça adolescente de oração, crianças de oração, levitas de adoração, ó Pai, de oração, para que possamos reconhecer quem é o Deus poderoso, o Deus vivo, que faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Agora, Senhor, nos leve em paz, debaixo da Tua mão potente, Senhor, que nós possamos recordar, aleluia, e atentar que amanhã tem uma convocação às 15 horas, orar a Ti, buscar a Tua presença, a Tua face nunca é demais. Nos conduza debaixo da Tua paz, debaixo da Tua mão poderosa, para que possamos chegar em casa da mesma forma que saímos, Pai. Nos ajuda a caminhar contigo, ó meu Deus do céu. Nos ajuda a colocar tudo em prática que o Senhor falou nos nossos corações, em nome de Jesus. Coloca a tua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: vão em paz, no nome de Jesus. Não saia sem falar
com o irmão que está ao teu lado. Glória seja dada ao nosso Deus. Aquele que quiser uma oração, vem aqui à frente, que os pastores, presbíteros vão estar aqui, missionária, aleluia, para orar por tua vida.